Os irmãos que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. E hoje é um dia muito especial, né? Hoje é o dia dos pais e o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração para a gente estar dando uma palavra sobre isso, que nós estamos numa sequência de estudos e nós temos falado muito sobre plantação, colheita, nós temos falado sobre sobre as bênçãos do Senhor, nós temos falado sobre, enfim, nós estamos falando sobre princípios da palavra de Deus. Os irmãos estão me ouvindo? Me dão um retorno aí direitinho, se está tudo ok, tá? E é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui nesse dia tão especial que é o Dia dos Pais, né? E compartilhar da palavra de Deus, honrar ao meu papai do céu e também, né, nesse dia aqui. E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 12, aleluias, que diz assim, Êxodo, capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Aleluias. Louvado seja Deus. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. E Efésios capítulo 6, versículo 2 diz, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. E eu gostaria de ler mais um texto para a gente poder, né, nivelar essa palavra, está lá em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, não, capítulo 3. Não, peraí, só um minutinho. Malaquias, louvado seja, Malaquias 1. Glória a Deus. Aleluias. Malaquias capítulo 1, versículo 6 diz assim, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós. Então, olha só, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, cada vez mais, o inimigo ele tem deturpado os princípios. Sejam bem-vindos os queridos que estão chegando agora. E nós estamos falando hoje sobre um princípio importantíssimo na palavra de Deus. Seja bem-vinda, Georgiane, né? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo muito complicado e o Espírito Santo de Deus tem cada vez mais ministrado ao nosso coração o princípio da honra. E hoje, como é um dia especial, que é o Dia dos Pais, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Nós lemos lá em Êxodo capítulo 20, que é o mandamento do Senhor, diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue, para que você tenha vida longa na terra. Porque quando nós honramos esse princípio, o Senhor está nos prometendo uma vida longa na terra. O Senhor está nos dando, né, uma promessa. E para cada princípio da palavra de Deus que nós obedecemos, ele traz consigo uma promessa, né? E a promessa de honrar pai e mãe, né? A promessa de honrar pai e mãe
ela nos traz uma vida longa sobre a terra. E essa vida longa não é só de dias, é de bênção de todas as sortes. Então, queridos, nos dias que nós estamos vivendo, o inimigo ele tem tentado de tudo fazer com que as pessoas quebrem os princípios da palavra. E falando do princípio da honra aos pais, Satanás ele tenta distorcer a palavra, ele tenta deturpar a palavra para que você não seja beneficiado com a promessa. Porque o intuito do diabo qual que é? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir tudo que o Senhor tem para a tua vida. Se Deus te prometeu, né? Seja bem-vindo, irmão Mauro, seja bem-vinda, Edivânia, né? Então, se Deus nos prometeu vida longa na terra e Ele decretou um princípio, por que nós não vamos executá-lo? Os irmãos estão entendendo? E Êxodo 20:12, o Senhor nos deixou, olha, honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o princípio aqui estabelecido por Deus para uma promessa ser cumprida através da obediência é honrar pai e mãe. E quando nós... o que seria honra? O que seria honra? A palavra honra, ela é originária da palavra honor, honorário. É você pagar algo, né? E o dicionário diz que honra é um princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa, que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Isso é uma consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais e privilégio. É um privilégio, né? E a palavra honrar vem do latim honoro, honrar, tratar com distinção. Seria enobrecer, iluminar, acatar. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque quando nós deixamos de executar um princípio da palavra, nós estamos também fadados às consequências. Pecamos pela omissão. Então, Deus nos deixou um manual de fé e prática, que é a palavra de Deus, para quê? Para que a gente pudesse usufruir de toda a promessa, né? Quando, por exemplo, a gente vê um caso de um episódio que aconteceu na palavra de Deus, os irmãos estão lembrando, por exemplo, de Noé. A Bíblia diz que Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E a Bíblia diz que um dia Noé, né, fez um suco lá da fruta da videira, né, fez um vinhozinho, tomou uns gole, ficou bêbado. E aí aquele trem subiu para a cabeça de Noé, e Noé então ficou peladão. E Sem e Jafé, os seus filhos, viraram as costas para não ver a nudez de seu pai. Enquanto enquanto Cão, ele não se virou de costas, mas ele zombou, ele riu da nudez do seu pai. E o que aconteceu naquele momento? Nós vemos, irmãos, uma quebra de princípio aqui. Porque Cão, ele quebrou um princípio. E ele se esquecia que existia uma unção, né, sacerdotal de pai e também de um patriarca, né, de um homem de Deus ali, figurando assim um sacerdócio sobre a vida de Noé, de que ele não estava honrando a vida do seu pai, ele não estava, né, cobrindo a nudez do seu pai, como fizeram os seus outros irmãos. Então veio a maldição. Por que a maldição? Porque quando você quebra princípio, querido, você está susceptível à maldição.
A maldição, ela tem níveis, assim como a bênção tem níveis. Quem está me entendendo vai dando um glória a Deus aí, se expressando aí. Quem está comigo aí, fala amém. Para que eu possa entender quem está acompanhando nesse momento junto aí conosco. Então, quando Noé, né? A Bíblia diz que Noé amaldiçoa. Nós vamos ler aqui o texto aqui da Bíblia, que nos diz lá em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Louvado seja Deus. Vamos abrir aqui Gênesis capítulo 9. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 9 assim: abençoou Deus a Noé seus filhos e a seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, sobre todas as aves dos céus e tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento, e tudo que tenho dado como a erva verde, a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requerei o vosso sangue das vossas vidas, de mão de todo animal requerei. Como também da mão do homem, da mão do irmão, de cada um requerei a vida do homem. Mas lá no versículo 7, mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Aleluias, glória a Deus. E aí lá no versículo 18 diz assim: e os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé, e Cão é o pai de Canaã. Estes foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra, e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, embebedou-se, descobriu-se no meio de sua tenda, e viu Cão, o pai de Canaã, desde seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servos dos servos seja os seus irmãos, e bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja de Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem. Olha só, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Então olha só, né? A maldição chegou sobre a vida de Canaã, né? Ele amaldiçoou o filho de Cão para que fosse servo dos servos por gerações, na família dos seus irmãos. Então tudo nós vemos aí por causa da desonra, o preço da desonra. Nós temos falado muito sobre isso. E hoje é um dia que é o dia dos pais, não somente por isso, mas nós temos que nos atentar, amados. Nós temos que nos atentar que o princípio que Deus estabeleceu como princípio de honra aos pais, ele vai além do que as pessoas fazem, porque a honra não é só palavras, mas também palavras. Você honrar a pessoa, por exemplo, no dia de hoje, falar Feliz Dia dos Pais, né? Você sempre colocar palavras bonitas, mas Deus quer ver atitudes. E lá no versículo 6 de Malaquias capítulo 1, a Bíblia diz: o filho honra o pai, Malaquias 1,6, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, Deus está falando, onde está a minha honra? Se Deus é pai, onde está a minha honra? Né? Deus está falando assim: como que os meus filhos têm me honrado? Deus está falando honrar pai e mãe, fisicamente, sim. Mas esse princípio, ele transcende, tá, querido? Esse princípio, ele transcende. Esse princípio, ele vai honrar ao nosso Pai Celeste. Deus, ele decretou esse princípio de honrar pai e mãe, mas acima de tudo, ele queria que nós, como filhos dele, filhos do Pai Celeste, do Abba, né?
nós pudéssemos honrar Ele. E Ele fala assim, o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. E se eu sou pai, Deus está falando, se eu sou pai, onde que está a minha honra? Como que você tem honrado a Deus? Como que você tem honrado a seu pai? Aqui que Deus plantou nessa terra. Como que você tem honrado seu pai espiritual? Nós temos entrado sobre isso aí. O pai na terra, o pai do céu e o pai espiritual. Honrar a Deus acima de todas as coisas, e Deus é pai. Você é filho de Deus? Faço uma pergunta para você agora. Você tem honrado ao seu pai? Você tem honrado ao seu pai aqui na terra, que Deus usou para te trazer, né? Ah, pastor, mas meu pai é um homem muito ruim, meu pai é isso, aquilo, querido. Independente disso, você tem que fazer a sua parte. Eu sei que é uma situação muito complicada, uma situação muito delicada, mas de alguma forma você precisa buscar em Deus a sabedoria de honrar seu pai. Honrar não é só palavras, é atitudes, é cuidar, né? É obedecer os seus pais, né? Isso quando eu falo de pais crentes, pais servos do Senhor, a gente fala isso. Agora quando o pai é um pai mundano, que está falando para você fazer coisas que não agradam a Deus, aí não. Aí você não pode anular o primeiro grande mandamento, que é honrar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, um mandamento não anula o outro. Os irmãos estão entendendo? Um princípio não anula o outro. Então a gente tem, inclusive Jesus, ele confronta os fariseus, porque eles deixavam de honrar, é o Corban. Depois você vai pesquisar sobre isso aí, nós já falamos, inclusive algumas semanas atrás eu preguei sobre o Corban, e que eles anulavam o mandamento de Deus de honrar pai e mãe, sobre uma tradição judaica que era o Corban, né? Então eles ficavam como se eles tirassem dos seus pais, para poder, tipo assim, em tese, dar a oferta, né, que era o Corban, e dizer assim, já que a gente deu o Corban, nós não precisamos de cumprir a oferta dos nossos pais, que honrar também dar presente. Mas meu pai não precisa. Não é, querido, entenda uma coisa, o princípio não é a necessidade. Você não só honra quem tem necessidade. Quem está me entendendo aí? Amém? O princípio que Deus estabeleceu não é necessidade. Não é por necessidade que você honra seu pai. Na necessidade, sim, também. Mas se seu pai não necessita, não tem necessidade física, não tem necessidade material, mesmo assim ele precisa ser honrado. Porque o princípio, querido, não é esmola. O princípio que Deus estabeleceu na nossa vida não pode ser considerado esmola. O que é esmola? Você dá a pessoa que está com necessidade, né? Quando você semeia na vida de uma pessoa, no caso da vida do seu pai, quando você está semeando na vida dele, você está cumprindo um princípio, né? Não é só esperar no dia dos pais para você honrar o seu pai, no dia dos pais também, mas nos outros 364 dias do ano você precisa de alguma forma honrar a vida do seu pai, que Deus deixou aqui na terra, a vida do Senhor, que é o nosso pai. Você precisa de honrar, né, o seu pai do céu, o seu pai da terra e seu pai espiritual. Porque o pai espiritual é o sacerdote que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Eu não estou falando isso, querido, em benefício próprio, não. Eu estou sendo apenas o mais transparente e verdadeiro naquilo que a palavra de Deus nos ensina. A honra ao sacerdote também, que é o pai espiritual da igreja e dos irmãos que se deixam, né, serem, né, pastoreados. E eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele trouxe tudo isso para beneficiar a sua igreja, para beneficiar os seus filhos, para beneficiar, né, aquelas pessoas que são obedientes às Escrituras, né? Quando o Senhor, Ele estabelece, honra teu pai e tua mãe a fim de que tua vida seja prolongada, o que adianta uma vida prolongada sem saúde? Então Deus está dizendo para você, não é só vida longa não, é saúde.
É prosperidade, você honrar seu pai e sua mãe, você está cumprindo um princípio de prosperidade, porque prosperidade não é só dinheiro, mas é alegria, é paz, é felicidade, né? É também financeiramente, você honra, você planta na vida do seu Pai Celeste, quando Deus diz lá em Malaquias capítulo 1, versículo 6, que se eu sou pai, onde está a minha honra? Como que você tem honrado a Deus? E uma das formas de você prosperar, né, nessa terra, querido, é honrando a Deus de várias formas, né? Quando você cumpre os princípios, quando você obedece aos princípios da palavra, quando você, por exemplo, cumpre, né, o princípio de honrar ao seu Pai Celeste, né, você está, né, mudando decretos que eram contrários à sua vida, né? Nós estamos falando sobre isso, né? No lugar, por exemplo, da plantação da desonra, você tem que plantar dupla honra. Se você desonrou o seu pai, seja seu pai do céu, seja seu pai da terra, seja seu pai espiritual, você precisa de mudar esse decreto de morte que corre em teu favor. Aliás, em teu favor não, contra você, né? Porque a morte, ela persegue. De que forma, pastor, que ela persegue? Quando você planta uma semente de desonra. Foi o que aconteceu com Cão. Cão, ele desonrou seu pai, ele zombou seu pai, ele não cobriu a nudez do seu pai, isso era uma desonra. E quando Noé acordou, interessante, ele não estava embriagado mais, mas ele ficou sabendo que o seu filho, né, no despertar dele, quando ele ficou sabendo, veio o decreto de serviência, de servidão, de escravidão. Olha só, irmãos, quem desonra seu pai está fadado à servidão, à escravidão. Isso é um princípio que foi estabelecido aqui. Quando Noé decreta sobre a vida de Cão e seus filhos, que eles seriam servos enquanto seus irmãos iriam. Então você vê, por exemplo, o mundo aí cheio de escravidão. Desde sempre. Hoje, teoricamente, nós não vivemos mais a escravidão daqueles dias, né, dos séculos passados, mas de certa forma continua a escravidão quando a pessoa não tem um salário digno, ela trabalha, ela é serva do trabalho. Se ela não trabalhar, ela não come. Se ela não acordar 4, 3 horas da manhã, ela não se sustenta. Você está entendendo? E eu creio, irmãos, que Deus pode mudar inclusive isso. Deus te colocar nos melhores lugares para trabalhar, Deus te honrar, né? E você começar a trabalhar. Não estou falando que trabalhar, irmãos, é uma maldição. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que Deus, na realidade que você está hoje, quando você começa a plantar a honra, né? No caso, a honrar pai e mãe, honrar o pai do céu, honrar o pai na terra, honrar o seu pai espiritual, você começa a desenvolver atitudes que vão mudar, meu irmão, aquilo que você está vivendo. Então, a escravidão vai sendo exterminada na sua vida. Quem crê e dá glória a Deus, diga: eu creio e recebo em nome de Jesus. Porque se você quer realmente mudar o percurso, né, da tua vida, incluindo o percurso financeiro, você precisa cumprir aquilo que a Bíblia ensina. É uma esfera grande espiritualmente. É um grande leque, né? Eu estou tentando assim traduzir para os irmãos. Olha só, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, Deus está dizendo lá em Malaquias 1,6, onde está a minha honra? Deus está perguntando para você: como você tem honrado a mim? O que você tem feito? Né? O que você tem feito para honrar? Se você não tem pai, por exemplo, filho, seu pai já partiu desse mundo, já morreu. Você tem que, por exemplo, Deus deixou alguns pais na nossa vida, né? O pai, como eu já disse, o pai do céu,
né, que é o nosso Pai. Deus deixou o Pai espiritual, no caso, o pastor, biblicamente, o sacerdote, ele é um pai espiritual porque ele zela pela vida, né? E a gente precisa de cumprir o princípio da honra na vida de pessoas que Deus estabeleceu para que se cumprisse. Por quê? Porque isso eu estou, né, lançando uma semente em terra fértil. Por que uma terra fértil você não vai plantar em terra que não é fértil? Tem gente que deixa de honrar o seu pai para honrar uma pessoa que não merecia a honra, que planta em lugares que você não vai colher. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não coloque o seu salário num saco furado, é o que a Bíblia diz, porque quando a gente não cumpre o princípio, ou a gente faz o princípio da forma errada, a gente está colocando o nosso salário, ou seja, o fruto do nosso trabalho, porque salário é o fruto do nosso trabalho, em um saco furado. Então você planta e nunca vê. Então você precisa entender que a semente não pode ser lançada em qualquer solo. Amém, irmã Conceição. É uma honra para mim, né, ser pastor dessas ovelhas queridas que Deus tem, assim. Eu fico muito feliz, porque no caminho, né, eu quero aproveitar aqui para agradecer a Deus por cada ovelha que Deus tem me dado. Eu sei que não são todos que são ovelhas, né? E a gente sabe quem realmente honra a gente de diversas formas, né? E eu louvo a Deus por estar, né, Deus ter me levantado, e eu fico feliz, a irmã Conceição, né, e todos os irmãos que estão aí, né, que são pastoreados, né, por mim. Eu me sinto muito feliz de ser um pai espiritual, né, na vida de vocês, e eu me sinto privilegiado porque o Senhor me chamou para isso. Eu louvo a Deus. Obrigado também pelo carinho da irmã Elizabeth. A minha, então assim, a gente sabe que, por exemplo, tem pessoas que não se deixam pastorear, mas eu não estou com os olhos naquelas que não querem ser pastoreadas, eu estou com os olhos naqueles que querem e cumprem o princípio da honra. A gente fica muito triste quando a gente sabe de coisas que deixam um pai triste, né? Decepciona a gente, né? Quando a gente sabe, quando né, um pai, um filho, vamos dizer assim, fala mentira para o seu pai, quando um filho trai seu pai, quando um filho, né, sai, por exemplo, da igreja, entendeu? Vai para outro ministério, não dá satisfação. Eu não, irmão, ninguém é obrigado a estar debaixo do meu cajado, mas se a pessoa veio até mim, veio até a igreja, pediu a bênção, mas na hora de sair, ela sai ou simplesmente muda de ministério sem sequer dar uma satisfação, ela está fazendo algo terrível para a vida dela. Ela está desonrando ao seu pai. Ela está plantando uma desonra. Entendeu, querido? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja uma pessoa diferente, né? Honre. A irmã Jorjane está colocando aí. Eu tinha muita dificuldade de ter um relacionamento com o pai. Meu pai era muito ausente, muito rude. Estou aprendendo através da vida do pastor Roberto. Obrigado, querido. Eis-me aqui. Que Deus abençoe a sua vida, né? Eu sei um pouco da sua história e eu tenho certeza que a cada dia Deus vai honrar mais e mais as suas vidas, sua vida, em nome de Jesus Cristo, né? E então, querido, comece a plantar a honra. Deus está falando: se eu sou pai, onde está a minha honra? O que aconteceu, irmão Mauro? Por que complicou? Pode perguntar, gente, vamos lá. Deixa a gente descomplicar, né? Aleluias. Nós entendemos que o princípio da honra Deus estabeleceu para que a gente possa, né, executar e para que a gente possa ser abençoado. Aleluias. Louvado seja Deus. Então, o que acontece? Já tem muito tempo, né, irmão?
Eu estou falando o seguinte, hoje, por exemplo, nós estamos aqui, eu sou o pai espiritual, né? E Deus pode dar uma direção. Deus te deu uma direção. O fato é que você, naquela época, deveria ter dado, né? Porque ninguém é obrigado. Amém, querido. Não, eu entendo. E você é uma grande bênção para a nossa igreja, para a nossa vida, né? Um irmão abençoado. Só que eu tenho certeza que nesses anos que se passou, né? O fato de você não ter comunicado, isso pode ter trazido, né? Mas eu creio que, por quê? Porque a pessoa começa a plantar honra, então aquela semente, por quê? Por falta de conhecimento, porque a Bíblia diz assim, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. O que é ignorância? A pessoa não sabia. Mas aí Deus conhece o seu coração. E aí, pelo fato de você não saber naquele momento, e por conhecer o seu coração, e porque Ele te autorizou, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu acredito que não foi intencional essa atitude sua. Porque Deus leva em conta é o que está no seu coração. Não é porque o fato, a pessoa não, ela está atrelada ao corpo. Isso, exatamente. E o que acontece? Eu tenho pessoas, por exemplo, hoje, que não são da nossa igreja, né? Eu tenho pessoas hoje que não são da nossa igreja, que já chegou para mim, né? Que me tem como pastor e que fala assim, olha pastor, eu não saio do ministério que eu estou hoje porque eu tenho uma aliança com um pastor, eu tenho uma honra com aquele pastor. Enquanto ele for pastor daquela igreja, a pessoa já está até velha, mas se ele sair no outro dia, eu estou na sua igreja. Então isso, né? Ela tem uma aliança com aquele pastor dela. Então eu tenho uma aliança com as minhas ovelhas e os meus filhos. Então quando a pessoa chegou para mim algumas vezes e falou assim, pastor, eu quero que você me libere. A gente não é para mim ir para outro ministério. Eu também passei por isso, irmão Mauro. Eu passei por isso. No dia que Deus me mostrou, por exemplo, esse ministério, eu fiquei anos orando, pedindo a Deus uma direção. E quando Deus me deu, Deus falou comigo assim, filho, agora é a hora de você caminhar, porque é um chamado pastoral, não tem, é diferente. Então eu preciso de cumprir o chamado pastoral. E nem todo mundo é chamado para ser pastor. E aí no momento em que, por exemplo, Deus me chamou e falou comigo, agora chegou o momento de você ir, porque Deus está abrindo, né? Deus me deu a visão da nova aliança. Eu falei para o meu pastor na época, para ele me liberar. Não gostou não, mas me liberou. Você está entendendo? Às vezes, por exemplo, a pessoa vem e está toda cheia de necessidade, a pessoa está toda frustrada, está toda machucada, né? Eu tenho pessoas, por exemplo, que hoje eu tenho, chegam aqui, a gente vai lá, pede a bênção, pede para poder se somar ao corpo. Estou falando nesse aspecto, irmãos e irmãs. E aí, tipo assim, na hora de ir embora, simplesmente não dá nem tchau. Ou vive plantando, tipo assim, a pessoa deixa de vir, por exemplo, na casa de Deus, né? Que é o lugar onde que Deus está honrando ela, o lugar. Eu vi essa semana eu fui num congresso de pastores, eu fui convidado, e eu fui tremendamente abençoado. E aí eu vi um testemunho desse pastor falando o seguinte, que tinha um irmão que estava cheio, né? Cheio de pastores. E um irmão, escute isso, irmão, que isso é muito importante. Um irmão, né, chegou lá na igreja com a vida toda torta, com a vida toda, né, enfim, todo engodado. E aí o pastor foi lá, começou a liberar palavras sobre a vida dele, começou a ensinar os princípios para essa pessoa começou a mudar de vida, essa pessoa começou a ser moldada, ela começou a obedecer, entendeu? Só que aí um momento da vida dela foi muito abençoada, ela prosperou, entendeu? Só que aí ela começou a ter atitudes diferentes, ela começou a semear, né, sementes de desonra. E um dia, né, isso é o pastor contando, e um dia
esse pastor, essa pessoa chegou para o pastor dele e falou o seguinte: ó, pastor, vem ver aqui, mostrando um vídeo para ele no celular, pegou o celularzinho assim e mostrando para ele aqui, vem ver o que é um pastor abençoado, ó, que palavra é essa aqui, ó, meu Deus. Aí aquilo causou uma tristeza muito grande no coração do pastor, porque o que ele estava querendo dizer é o seguinte, que aquele homem era mais abençoado e mais usado por Deus do que o próprio pastor. Então ele falou assim: tá bom, irmão, só tem o seguinte, no dia que você precisar de uma oração, chama o irmão do vídeo para orar para você. No dia que você estiver doente, chama o irmão do vídeo para orar para você. No dia que você precisar de uma porta aberta, chama o irmão do vídeo para orar para você. Porque nos anos todos que aquele irmão estava lá obedecendo, sendo abençoado, ele não honrou a vida do seu líder, não honrou a vida do seu pai espiritual. É nesse aspecto que eu estou falando da desonra. Então, quando a gente também peca por omissão. Quando a gente deixa de fazer o bem, né? A Bíblia diz: a quem honra, honra. Lá em Romanos capítulo 13 diz: olha, a quem honra, honra. A quem é devida a honra, você deve honrar. Por quê? Porque a honra abre os céus. Os céus de bronze. O que é o céu de bronze mesmo? Você ora, sua oração não chega no céu, você pede e as coisas não funcionam. Por quê? Porque os céus são céus de bronze. Céus de bronze vêm por plantação de desonra. Desonra em vários aspectos da nossa vida. O caso que o irmão Mauro contou, eu acredito que não foi a intenção dele e ele não plantou dessa forma. Ele saiu porque Deus deu direção, o outro pastor saiu da igreja, do ministério, enfim, né? Não, de forma alguma. Eu não estou falando que eu sou o melhor pastor do mundo, não, irmão Mauro, pelo amor de Deus. Eu sou um vaso de Deus que erro muito, eu erro muito, e a gente tem defeitos, mas que eu falo o seguinte: independente dos meus desses, sim, claro, a gente tem que sempre crescer espiritualmente, né? E a gente tem que sempre buscar em Deus melhorar. Quando eu falo o seguinte, independente, por exemplo, se você tem um pai e seu pai não é aquele exemplo de pai, mesmo assim não anula o princípio, tá entendendo? E eu procuro sempre melhorar, como pastor, como pai, como líder. Por quê? Porque a gente precisa ser o exemplo, né? E ele ficou chateado, né, por aquilo. Por quê? Porque ele viu também, Deus deu discernimento no coração dele, ele não foi nesse aspecto. Porque assim, você precisa entender o seguinte, que não foi só o fato dele mostrar o vídeo, mas o fato dele querer diminuir, né? Não tem problema você assistir vários pregadores pregando, não tem problema. Tem muitas pessoas, por exemplo, hoje nós temos várias pessoas que nos assistem. Não tem problema você assistir não, pelo amor de Deus, não é isso. Talvez eu não estou expressando bem aquilo que eu vou tentar resumir. O fato do vídeo lá, do irmão lá, é porque na verdade ele queria diminuir a figura do pastor. Ele quis humilhar, exatamente, entendeu? Ele quis desmerecer. Então o pastor falou algo para ele, porque não é todo, não, eu assisto várias pregações, eu sou muito abençoado, né? Então quando a semente da desonra foi plantada. Então, querido, o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte, que quando nós entendemos o princípio da honra, esse tipo de atitude, irmão Mauro, todos os irmãos e irmãs, não vai acontecer com a gente, né? Exatamente. E porque o que acontece? Quando a gente tem... exatamente isso mesmo, irmã Georgiane. A honra é uma forma de você reconhecer. Existem várias formas de a gente honrar o pai, você reconhecer, você plantar na vida dele. Você, por exemplo, eu planto na vida do meu pai, eu planto na vida daquele que me ganhou para Jesus, entendeu? Eu planto na vida das pessoas que eu tenho como figura paterna, eu honro a Deus, entendeu? Eu honro a Deus com minha semente.
Sim, a gente não pode, é isso que eu falei, irmão Mauro. Você podia discordar do seu pai, você podia ter diferença, seu pai podia ser, muitas vezes não ser, né, o melhor pai do mundo, mas só o fato dele ser seu pai, você precisar de honrar ele. E honrar tem várias formas de honrar, né? Você pode honrar seu pai com palavras, você pode honrar seu pai dando presente para ele, você pode honrar seu pai respeitando ele, entendeu? Dando-lhe, né, crédito, dando-lhe, ou seja, é uma consideração, é um reconhecimento. Você fala assim, obrigado, pai, por você ser meu pai, obrigado porque o Senhor me deu uma educação, o Senhor, né, sempre se esmerou, eu quero honrar o Senhor, mas não preciso de nada não, filho, mas mesmo assim eu preciso de honrar você, mesmo que você não necessite, eu preciso de honrar, né? Por quê? Porque é um reconhecimento, é uma forma. Então Deus estabeleceu esses princípios, meus queridos irmãos e irmãs, para quê? Para que nós vivêssemos uma vida de dupla honra. Entendeu? Você entendeu, irmão Mauro? Você entendeu? Os irmãos entenderam a minha explicação? Aí tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? É muito importante esse debate, porque às vezes a pessoa fica com dúvida e não fala, né? Pode perguntar, eu gosto desse debate, né? E assim, eu quero que os irmãos entendam que eu falo tudo isso aqui é para que você seja abençoado. A alegria de um pastor, igual eu falei, quando eu falei, por exemplo, que, né, tem pessoas que deixam o ministério, não falam, porque o que acontece? Voltando ao que eu estava falando, às vezes, né, você pega que a pessoa está toda detonada, e Deus vai lá, coloca palavras, a pessoa começa a ser transformada, a pessoa começa a enveredar pelos caminhos abençoados. Pois é, porque foi uma direção de Deus, Deus te preparou, Deus também me preparou, entendeu, irmão Mauro? E me levou para onde que eu estou aqui hoje. Mas quando eu falo o seguinte, quando a primeira pessoa que eu procurei na época foi o meu pastor. Você veio do ministério, né, irmão Mauro? Que lá o sistema era muito diferente do nosso aqui. E a gente... Glória a Deus. Eu fico feliz que hoje você é uma grande bênção aí, está sempre aí conosco, né, na Nova Aliança. E eu fico muito feliz com cada ovelha que Deus colocou debaixo do meu cajado. Então, quando eu falo isso aqui, né, eu sempre digo o seguinte: pastor não escolhe ovelha. Eu não escolhi o irmão Mauro para estar aqui, eu não escolhi a irmã Georgiane para estar aqui. Eu convidei, né, o Renatinho que ficava chamando aí. Renatinho foi usado por Deus, né? E aí o que acontece? A partir do momento em que a pessoa veio, eu recebo, né, debaixo aqui do meu cajado, do meu aprisco, que tem os como os filhos. Só que aí o que acontece? Tem alguns filhos, né, que têm atitudes que decepcionam a gente, né? Assim como quando a pessoa, um pai de família, tem muitos filhos, né, sempre tem um que dá mais trabalho, sempre tem um que não honra, sempre tem um que te dá mais trabalho. E eu tenho certeza que foi uma direção de Deus, querido irmão Mauro, porque eu vejo assim, quando a direção de Deus é porque tudo na nossa vida, você vê quem você era lá atrás e onde você está hoje. Deus aprimorando o seu caminho, Deus aprimorando a sua vida. Eu me lembro, por exemplo, que quando a irmã Georgiana chegou na nossa igreja, dando um exemplo aqui, a irmã Georgiana está aí, e ela sabe como que ela chegou na igreja e hoje como que Deus tem abençoado. As lutas continuam? Continuam. Né? Eu vejo, por exemplo, cada pessoa, o irmão Renatinho, quando chegou na igreja, né? E agora os que estão chegando, né? Eu vejo que prosperou em tudo. Eu vejo, por exemplo, quando as pessoas chegam e elas se submetem, as ovelhas que se submetem e obedecem à palavra de Deus, não tem como ela não crescer espiritualmente, fisicamente, financeiramente. Eu fico muito feliz em vê-los prosperar, em vê-los sendo felizes, em vendo Deus operar maravilha. Quando o irmão liga para mim, eu mando um áudio e fala assim: pastor, minha vida está sendo uma bênção, as bênçãos estão correndo atrás de mim. Então, não tem coisa melhor para nós como pastor ouvir isso, porque a gente vê o cumprimento da promessa, a gente vê o cumprimento do princípio estabelecido por Deus. Glória a Deus, irmã Georgiane.
E eu lembro até hoje o dia que eu te chamei para ir na igreja, foi no supermercado, nós nos encontramos, né? Seu semblante era outro. Hoje seu semblante é completamente diferente, abençoado, louvado seja Deus. Então isso é para nós pastores, é a nossa recompensa, né? Ver os nossos filhos espiritualmente crescendo. E de lá para cá foram muitas lutas, eu encontro muitas dificuldades, batalhas espirituais, batalhas que você vê. Agora, por exemplo, quando a pessoa chega e você vê que o diabo está tirando ela, mas você tenta ajudar a pessoa não tem um entendimento. Por quê? Porque está cega espiritualmente. Entendeu? Eu vejo, por exemplo, tem pessoas que hoje que estão mais assiduamente aqui conosco. Não, irmã Edivânia também tem sido assídua, né? Não tem problema não, só o fato de você estar aqui, a gente sabe que esse período é um período que a gente tem que ter muito cuidado, zelo pela vida dos irmãos, né? Sem cumprimentar. E eu fico feliz, por exemplo, que nós temos aqui pessoas, a irmã Elizabeth, lá no Canadá, sei lá, 10 mil quilômetros de distância, entendeu? Está aí assiduamente, é uma das primeiras a entrar no culto, da escola bíblica, mas tem pessoas que estão do lado que às vezes não participam. Estou dando um exemplo, entendeu? E são participantes, né? Então isso alegra o nosso coração, né? E Deus já tinha falado que nos dá ovelhas do mundo inteiro, e hoje eu me sinto privilegiado, porque é uma palavra que tem se cumprido. Eu tenho ovelhas, né? Em vários lugares do Brasil, em vários lugares do mundo, né? Eu fico feliz, né, ver a irmã Elizabeth aqui, ver a irmã Edivânia, a Georgiana, a irmã Conceição, o Renato, todos os irmãos. Fico feliz também por ver a irmã Karine aí falando, olha, tanto que eu estou prosperando, glória a Deus, isso passou em nosso... Amém, irmã Karine, eu fico feliz. Eu fico... Muito obrigado, irmã Elizabeth. Então essa para mim é a recompensa, é o reconhecimento, entendeu? Quando Deus ele põe pessoas na nossa vida e que essas pessoas começam a prosperar, começam a serem abençoadas, começam a viver uma vida diferente. Então, voltando para a questão da honra, honra seu pai, irmão, honra sua mãe, seja um filho. Né? Eu louvo a Deus por cada ovelha, né, que tem sido, né, e a cada dia, olha só, cada vez que a gente libera palavras proféticas, né, que a gente ensina esses princípios, os irmãos reconhecem Deus nesses princípios da palavra e obedecem, meu irmão, a ovelha começa a produzir mais lã. A ovelha começa a dar mais leite, ou seja, ela começa a frutificar mais. Ela começa a ser abençoada em todas as áreas da sua vida, meu irmão. O seu casamento começa a florescer, né? O seu amor, né, pelo seu cônjuge começa a florescer, você começa a ver as pessoas com outros olhos. Você não vê mais na dificuldade aqueles grandes problemas que você via antes. Agora você começa a enxergar aquilo e você começa a ir para cima, como Davi foi para cima de Golias. E aí a sua vida, meu irmão, você começa a ser adestrado, você começa a ser abençoado, e cada batalha da tua vida, cada conquista, você está subindo de nível. Então, nós estamos vivendo um momento difícil hoje, que as pessoas estão distantes, né, por causa da pandemia, mas eu quero dizer para você, não se distancie de mim como seu pastor, não se distancie de mim, ouça a voz, esse é o Espírito Santo de Deus, não se distancie da igreja, não se distancie da honra, porque a honra é o que faz você, meu irmão, começar a comer e beber do melhor dessa terra. Deus tem nos dado uma palavra. Deus tem nos dado uma palavra que esses dias para a igreja vão ser de uma colheita sobrenatural. Mas a colheita é para quem planta. Não existe colheita para quem não planta. Então, meu querido, comece a plantar honra na vida de quem
é devida a honra, né? Se você não tem plantado, meu irmão, se você tem plantado em outros lugares, se você tem plantado em outros lugares, que eu falo o seguinte, em coisa que não é o reino de Deus, o que acontece? A sua vida não vai prosperar tanto como deveria. Comece a zelar pelas coisas de Deus, comece a honrar seu pai, comece a honrar seu pastor, comece a honrar a Deus acima de tudo na tua vida, porque você vai ver que isso vai se tornar normal na tua vida, sua vida vai ser uma vida banhada das mais ricas bênçãos, irmão, e existe uma palavra profética de Deus, de prosperidade, né? Nós fomos, como eu falei, eu fui essa semana num congresso de pastores e a palavra, assim, eu fico feliz porque um lugar que tinha muitos homens de Deus, muitas pessoas abençoadas, e eu fui convidado a estar lá e eu recebi cada palavra sobre minha vida. E a palavra, nós estamos, como diz, no mesmo espírito. Quando o pastor começou a pregar lá, liberando aquelas palavras, eu disse, meu Deus, é a multiforme graça, o Espírito Santo tem agido, tem falado, tem testificado das palavras que nós estamos ministrando aqui, irmãos. Das revelações da palavra que o Senhor tem nos dado aqui. Então pode ter certeza, irmãos, que nós estamos no caminho certo. Obedeça, 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 porque a obediência quebra a maldição. Obedeça, honre, zele, né, pela honra. Para a gente encerrar, quando Sem e Jafé cobriram a nudez do seu pai, ele estava resguardando a vida do seu pai no momento de embriaguez. Isso fala de honra, resguardar a vida do seu pai no momento de fraqueza, resguardar a vida do seu pai espiritual, honrar ele, cobrir vestes bíblicas, irmão, é honra, é prosperidade. Você está entendendo? Zele por isso, que você vai ver, meu irmão, a tua vida sendo transformada. As pessoas que mais prosperaram, eu não falo por mim, tá, irmãos? Eu não falo em benefício próprio. Os irmãos precisam entender isso. Obrigado, querida. Né? Deus abençoe a irmã Fernanda. Tá? Aí, lá do Ceará, nos acompanhando aqui, eu fico feliz, vários estados, São Paulo, Rio, Canadá, Patinga, louvado seja Deus. E eu fico muito feliz porque, como eu estava falando, eu vejo o cumprimento da promessa, para encerrar, irmãos, não? Que a gente nem viu o tempo passar. Cada pessoa, as pessoas que honram a igreja, as pessoas que honram aqui o ministério, as pessoas que sustentam essa obra aqui financeiramente, são as pessoas que Deus tem me visto ver e que tem dado testemunho de muitas bênçãos. Você está entendendo? Por quê? Porque é princípio. Córrego Novo, aí. Amém. Deus abençoe o Córrego Novo, a irmã Cláudia Mariano. Deus abençoe. Né? Amém. Tem pessoas de vários lugares, olha só, eu fico feliz, porque nós estamos compartilhando e Deus havia nos prometido que essa mensagem ia chegar em várias partes do mundo e tem chegado. E eu louvo a Deus. E para a gente finalizar, naquela palavra de Noé, semana que vem, essa mensagem, hoje Deus me deu uma palavra forte hoje à noite, uma revelação tremenda. Em nome de Jesus Cristo, não perca, tá? Porque vai ser bênção. Se você não puder estar aqui na igreja, né? Mas se puder, irmão, venha. Nós temos espaço aqui. Hoje também à noite é ceia do Senhor, tá? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor com as medidas todas de segurança, em nome de Jesus. E para encerrar, honre a vida do seu pai espiritual. Honre a vida do seu... Como eu falei, não estou falando em benefício próprio. A gente honra, como eu falei, eu tenho vários defeitos. Eu não sou o melhor pastor do mundo, mas existe uma unção na minha vida. Existe uma unção na minha vida, então honra a unção. Quando a gente honra a unção, a gente está honrando o Deus da unção e isso vem sobre a nossa vida de forma poderosa. E como eu disse,
foi profetizado que nesses dias, né, é uma palavra que nós temos liberado aqui. Já tem muito tempo que Deus tem ministrado, muito tempo assim, nesse ano nós temos falado isso, que depois que essa pandemia, dessa coisa, todo mundo em crise, a igreja, irmão Mauro, as crianças, nós estamos, infelizmente, proibido por lei a gente ter a salinha das crianças, né? E a gente não pode, a lei municipal não permite a gente ter salas anexas ainda. Mas as crianças estão ficando aqui, dentro do templo aqui, né? Tem uma mesinha ali atrás, elas estão ficando lá com as máscaras, e, enfim, elas estão participando do culto, tá bom? Deus abençoe. E para encerrar, como eu estava falando, Deus, Ele tem liberado uma palavra, e os profetas da nação, né, e compartilhando dessa palavra, é que nós vamos receber uma grande colheita financeira, porque a palavra é riqueza com propósito. Meu Deus, é forte, é muito forte. Riqueza com propósito, tá? Riqueza com propósito, é a palavra. Deus vai levantar pessoas em nome de Jesus Cristo na sua igreja para poder financiar o último momento da igreja aqui, meu irmão, e vai prosperar de forma sobrenatural. Então, meu irmão, não perca isso. Não perca, é o momento de você começar a plantar honra, porque você vai colher. E a igreja de Cristo Jesus, Satanás achou que estava fechando ela com tudo isso, mas Deus vai mandar uma grande chuva de prosperidade sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que são fiéis, sobre aqueles que sustentam a obra do Senhor. Então fique ligado com isso. Em nome de Jesus Cristo, né? Eu quero agradecer a presença de todos, né? Nós já estamos passando aí alguns minutinhos para a glória do Senhor. Eu quero deixar aqui um grande abraço para todos os irmãos, né, que nos acompanham. Deus te abençoe, um feliz Dia dos Pais para os pais presentes aí, né, para nós, né?